a chegada da estação chuvosa, os agricultores ficam atentos ao desenvolvimento das lavouras, mas também ficam preocupados com um terrível inimigo que costuma aparecer nesta época. É a ferrugem asiática, uma doença causada por um fungo que prejudica muito o desenvolvimento da planta e onera os custos da produção. Mas se o produtor ficar atento, a coisa não fica tão ruim. Uma doença que ganha força no período quente e chuvoso. A umidade facilita que a ferrugem asiática se prolifere e cause danos em lavouras de soja. As plantas enfraquecem, as folhas perdem a cor original e o grão, por sua vez, não ganha forma. Quando a ferrugem atinge o vegetal precocemente, o risco de não chegar à fase adulta é maior. Este agrônomo explica que, mesmo afetada, a soja pode ser recuperada com a pulverização e o acompanhamento técnico. Após a constatação da ferrugem asiática na lavoura, o produtor deve procurar a sua assistência técnica para recomendar a melhor maneira de se combater a doença. Normalmente são utilizadas pulverizações com diversos produtos químicos, mas o produtor tem que ficar atento no momento correto e exato dessas aplicações desses defensivos. Desde setembro do ano passado, mês em que deu início o plantio da safra 2008-2009, o Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura confirmou 25 focos em todo o Brasil. 5 deles foram em Mato Grosso do Sul. Esse ano, até o momento, a ferrugem não tem sido preocupante, porque devido ao período de estiagem, principalmente em dezembro, e a ferrugem é uma doença que necessita de umidade para se desenvolver, então os casos têm aparecido de maneira mais tardiamente nas lavouras e de maneira menos agressiva, o que tem facilitado e ajudado aos produtores no controle dessa doença. Na região sul, a estiagem dos últimos meses impediu que a ferrugem ganhasse espaço nas lavouras de soja. A gente não acredita que esse ano seja um ano de perdas, né? Mesmo porque o produtor, a cada ano que passa, tem um know-how maior, um conhecimento maior sobre a doença, tem uma assistência técnica cada vez mais preparada para auxiliar o produtor e, com isso, as lavouras estão cada vez mais bem protegidas. Um monitoramento feito pelo Ministério da Agricultura revela que nas últimas 3 safras de soja houve redução na perda de lavoura. Enquanto em 2005 foram 3 milhões de toneladas de grãos perdidas, em 2008 a perda atingiu 400 mil toneladas. Para o especialista, o vazio sanitário contribui para o maior aproveitamento de lavouras. Durante o período de 1º de julho a 30 de setembro, durante esses 3 meses, é importante não ter nenhum pé de soja, mesmo poucas sojas que ficaram. Por quê? Porque nós conseguimos diminuir a quantidade de esporos que o fungo, né, que é o causador da doença, que ele não tenha continuidade. Com isso, quando a lavoura propriamente dita é plantada em dezembro, existem poucos esporos da doença e a doença chega cada vez mais tarde nas nossas lavouras. Com isso, o produtor tem um risco menor, né, da doença acontecer de uma maneira precoce ou até mesmo mais tardia. A própria atitude do produtor pode evitar prejuízos, por isso, atenção para as dicas. O produtor deve visitar a plantação diariamente e verificar se existem pintas ou manchas de cor escura na parte inferior das folhas. Encontrando planta com este sintoma, deve colher algumas folhas e enviar para laboratório dentro de um saco plástico. Depois da confirmação da presença do fungo, usar os defensivos agrícolas somente com a orientação de um engenheiro agrônomo. Fazendo esse tipo de monitoramento, os prejuízos podem ser minimizados.